Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos refletir um pouco sobre o Evangelho que nós lemos. Normalmente, nós chamamos esta parábola como a parábola do filho pródigo. Na realidade, são três pessoas que aparecem. De um lado estão os dois filhos, e do outro lado está o único pai, o pai de misericórdia. E para ele que convergem os dois filhos. Então eu gostaria convosco de meditar esta parábola respondendo a três perguntas. A primeira: quem é este pai, mãe no amor? Quem é o Deus de Jesus Cristo? Diga-me o Deus no qual crê, e eu te direi quem você é. Portanto, esta parábola é a grande escola do Evangelho, onde nós aprendemos a conhecer o rosto, o coração de Deus, assim como Jesus quis apresentá-lo e doá-lo para nós. Na frente desta primeira pergunta, que é a mais importante, nos perguntaremos: quem é o filho mais jovem? Aquele que deixou a casa do pai e procurou realizar-se sozinho, vivendo todas as aventuras da sua autonomia. E finalmente, quem é aquele filho que permaneceu na casa, o filho mais velho, que sempre ficou perto do pai e, todavia, não conseguiu entender o pai, o coração do pai, mostrando assim como a proximidade exterior não significa automaticamente a proximidade interior. A primeira característica do Deus da parábola é a humildade. Este pai, quando o seu filho lhe pede de ter tobion, isto é, a vida, o que precisa para viver, poderia ter objetado qualquer coisa, até o trecho do Deuteronômio, que proibia de dar a herança antes da morte. Este Deus respeita com infinita humildade a liberdade da sua criatura. Sim, também poderia maravilhar-nos. A primeira característica do Deus de Jesus é a humildade. A mesma humildade que a Gospa pediu a cada um de nós que fazemos parte deste mosteiro Regina Pacis. Além dos 3 votos que fazem todos os religiosos, a Gospa pediu para nós o 4º voto de humildade. O que é a humildade de Deus? Essa explicarei com uma belíssima imagem da tradição mística hebraica. O zinzum. Zinzum significa contração, fazer-se pequeno. Ora, os rabinos, sobretudo os rabinos da escola mística de Safed, diziam: mas se Deus criou o mundo, como o criou? Onde o criou? Atenção, não podia criá-lo fora de Deus. Nada está fora de Deus. Deus é tudo. Portanto, Deus não pode criar o mundo senão em si mesmo. Como? Fazendo espaço à sua criatura. Num certo sentido, Deus se retirou, se fez pequeno para que o outro, a criatura amada, existisse. Lembro que uma vez na paróquia da Sagrada Família, fizemos uma reunião com todas as crianças da primeira comunhão. A estas crianças perguntei algo
que somente eles poderiam responder. Eu perguntei: onde mora Deus? Logo uma criança levantou o braço e disse: Deus mora em Jerusalém. Então eu lhe respondi: Deus morou em Jerusalém quando veio na carne. Mas depois que ressuscitou, o Filho de Deus, morto e ressuscitado por nós, onde mora? E a pobre criança estava em silêncio, como está em silêncio vocês. Então logo dei a grande risposta rabínica, que também é nossa. Deus mora em qualquer lugar, onde lhe se abre a porta do coração. Eis a humildade de Deus. Deus habitará no teu coração se lhe abrires a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Segunda característica deste Deus de infinita ternura e misericórdia. Este pai viu partir o seu filho. Você sabe que quando um filho parte, não está mais visivelmente em casa, permanece no coração dos pais. Esta é também a experiência do nosso Deus. Como é humano este Deus? Pensam que na Idade Média se chegava a dizer Dominus Humanissimus. Deus, o Senhor, é mais humano de todos. Pois bem, esta é a sua segunda característica. Deus espera cheio de esperança, de desejo à volta do seu filho. Nos faz entender isto o versículo 20, com um advérbio no texto grego, quando diz: quando ele estava ainda longe, macrán, em grego, o viu, enchendo-se de compaixão, correu e se lançou ao pescoço. Como é bello este advérbio. Se não tivesse sido escrito, nós não entenderíamos a esperança de Deus. Se Deus tivesse visto o filho somente quando estava na sua frente, teríamos dito que é normal. Mas se Deus vê este filho de longe, se perscruta o horizonte, é porque espera sempre ver naquele horizonte a figura do amado, do filho perdido. Significa que o coração de Deus é um coração cheio de esperança, um coração cheio de desejo. Tenta entender. Não somos nós a desejar a Deus. É Deus que nos deseja. É diferente a coisa. Terceira característica. Por que este Deus espera tanto? Essa razão. A esperança. Nada mais que o amor projetado no futuro. Deus espera porque Deus ama. A esperança de Deus é outro nome do amor, materno e paterno. Somente este Pai de misericórdia pode viver o êxodo de si sem retorno, mas não pelo filho bom, belo e valente, não, por qualquer um dos seus filhos, porque cada um dos filhos é precioso aos seus olhos. Na frente de Deus não existem categorias, filho de série A e filho de série B. Aliás, quanto mais você se sente abandonado por Deus, tanto maior é o seu amor por você, porque você é o seu filho. Considero isto, irmãos. Não se ama se não estamos dispostos a sofrer. A imitação de Cristo nos diz claramente: sine dolores non vivitur in amore. Sem dor não se vive o amor. Deus não se esquecerá jamais de você.
Deus, diz Isaías 49, és que eu te gravei na palma das minhas mãos. Ainda que uma mãe se esquecesse do próprio filho, eu não me esquecerei de ti. Porque qualquer coisa que faça Deus com as suas mãos, e sabemos que segundo a tradição patrística dos santos padres, as mãos de Deus são o Filho e o Espírito Santo. Qualquer coisa eu faça, te gravei nas palmas das minhas mãos. Isto é, a tua imagem está gravada no Filho, é gravada no Espírito. Portanto, o Filho e o Espírito não podem existir sem você. Quarta característica. Quando finalmente o filho voltou e está entre os seus braços, esse pai vive uma felicidade infinita. A felicidade se exprime com o sinal da cultura daquela época: o novilho cevado, a festa, os cantos, a melhor túnica, o anel, a sandália, a felicidade. A felicidade é a felicidade de Deus em primeiro lugar. E esse é o versículo que retorna duas vezes, o versículo 24, que encontramos novamente no versículo 32. Qual é o motivo da felicidade de Deus? Escuta bem. Era preciso que festejássemos e nos alegrássemos. São duas razões. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Duas razões. Mas raciocinamos também nós. Estava morto, porque quem está no pecado está morto na frente de Deus. Estava morto e tornou a viver. O primeiro motivo da felicidade de Deus, do pai e da mãe no amor. E a vida do seu filho. Estava morto e tornou a viver. Somente depois, como segundo motivo, vem, estava perdido e foi reencontrado. Entende? Ao centro do coração alegre do pai e da mãe no amor, não está em primeiro lugar em si mesmo, como eu estou contente que agora meu filho está nos meus braços, é coisa minha. Existe em primeiro lugar um outro motivo. Estava morto e tornou a viver. A importância da confissão. Eu, que sou ex-aluno salesiano, aprendi de me confessar todos os sábados. E ainda hoje, com 76 anos, continua esta tradição. A alegria de Deus e a nossa alegria. Santo Ireneu o disse de uma maneira maravilhosa, quando disse: a glória de Deus é o homem vivente, a alegria de Deus é a nossa alegria. Deus nos quer felizes. Sabe qual é a definição do nosso ministério sacerdotal? Nos disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 24. Faço uma tradução do grego. Nós, é Paulo que está falando, a Sagrada Escritura é a palavra de Jesus. Paulo disse: nós, padre, bispo, cardeais, papa, todos, nós não somos os donos da vossa fé, mas nós somos colaboradores da vossa felicidade. Esta é a definição que Paulo dá para nós sacerdotes, para os bispos, cardeais, para nós batizados. E deveria assinalar toda a nossa vida. E finalmente a quinta e última característica que gostaria de evidenciar. Não somente a humildade de Deus, este Deus humilde que sabe esperar. Não só como procuramos sublinhar a esperança de Deus, não só o amor materno, corajoso, forte de Deus, não só a alegria de Deus, mas também o sofrimento de Deus.
Deus sofre. Deus sofre. Quando nós sofremos, nos igualamos a Deus. Deus sofre. E esse sofrimento muitas vezes fica despercebido. Irmãos, não existe alegria se não existiu antes o sofrimento. Esta é um pouco a lei do amor, de um amor que respeita a liberdade. Segundo vocês, quando Deus nos criou, Deus se autolimitou, porque nós pudéssemos existir. Deus não pensou na possibilidade de sofrer. Pensa que existe um concílio da Igreja Antiga que dizem unus de Trinitate passus est. Da Trindade sofreu. Deus passus est. Deus sofreu. Se você não quiser amá-lo, se lhe fechar a porta do coração, ele não te forçará, mas sofrerá por ti. Se ao invés de lhe abrir a porta, ele fará festa como uma criança. Este é o nosso Deus, o Deus da nossa Igreja Católica. Jacques Maritain escreveu: se os homens soubessem quanto Deus sofre de todo o mal que devasta a terra, quantas almas seriam tocadas e mudariam e se abririam a Ele. Eu, irmãos, quero vos anunciar este Deus, um Deus de amor e misericórdia. Mas a parábola não nos fala somente do pai. Então podemos nos perguntar: quem é o filho mais jovem? Qual é a sua história? Quem é o filho mais velho? Qual é o seu caminho? Nessa segunda parte, falamos de nós e não podemos não escutar a história deles, a nossa história. O filho mais jovem é um que quer construir a vida por si mesmo. É o grande sonho de cada jovem, ser livre, autônomo, finalmente emancipado. Conhecemos a história. Este rapaz dispersou tudo o que tinha com as prostitutas. Quis viver a vida bela, a vida fácil, e presto o dinheiro acabou. E presto todos os abandonaram. E a fome o reduziu a comer as bolotas dos porcos. Mas eis que na mente do filho, no seu coração, volta a lembrança da casa, da pátria perdida. Pensa de voltar, mas hesita. É porque a igreja deve sempre, sempre, sempre anunciar, antes de mais nada, a misericórdia. A impossível possibilidade do amor de Deus, como dizia o teólogo Barth. E não podemos nos perguntarmos: que é outro filho? Aquele que tantas vezes pode se assemelhar a nós, talvez próprio a nós, que moramos na casa do Senhor. Este filho ficou sempre perto do seu pai. Na explicação belíssima de algum exegeta, ele é a figura do povo da eleição, é Israel. Este filho que está no coração do pai, que estará sempre, quando sente a festa, os cantos, o novilho cevado, se torna ciumento e julga o pai. E é belíssimo que o pai também agora sai e lhe corre atrás, quase para lhe fazer entender com a sua humildade a força do amor que perdoa. Veja, irmãos, pode-se viver uma vida inteira na casa de Deus e se esquecer do amor de Deus. O amor, se não é o empenho de cada dia, é o lamento da vida toda. Então, na frente desses dois filhos, eu me pergunto: e eu? De que lado estou? Cada um de vocês deve fazer esta pergunta. Estou longe da casa e percebo o exílio exterior,
Ricordo a pátria longínqua e começo a sentir o desejo e o gosto de um encontro de amor. Percebo um exílio exterior, mas decido a voltar. Estou nos braços do Pai. Eu sou o filho mais velho que está ali para julgar, porque a medida do seu amor é muito curta, é muito breve, e não entendeu ainda que o Pai é infinita misericórdia. Enfim, irmãos, a última palavra que vos deixo é o silêncio. Quando se conheceu na vida o amor de Deus, quando Ele te tocou o coração, e Ele se tornou tudo para você, não obstante ti mesmo, um verdadeiro grande louvor que você lhe pode dar é gastar-se para Ele. É presentear-lhe tudo de ti mesmo, a palavra, o gesto, as escolhas do amor. Mas chegará um momento no qual perceberá que nenhuma palavra poderá bastar a dizer obrigado, Pai. Então será o silêncio de afogar naufragando na infinita misericórdia. E aqui verdadeiramente termino com as palavras de um grande poeta italiano, Tiago Leopardi: um naufragar miedoso neste mar. Irmãos, entregamos-nos confiantes à infinita misericórdia de Deus. Amém.